De olho na agenda do Supremo Tribunal Federal, porque hoje já tem a retomada dos trabalhos por lá, depois do recesso do Judiciário. Vamos conversar com o Pedro Moreira para trazer em destaque para a gente o que devemos observar nesse segundo semestre lá no Supremo Tribunal Federal. Lembrando, Pedro, de muitos temas aí que ficaram no modo stand-by no STF. O que temos de informação em Brasília para começarmos essa semana e esse mês de agosto também. Olá, Carol, ótimo dia para você, ótimo começo de semana para quem está com a gente, os poderes retomando aí dos recessos durante essa semana e o Supremo já retorna hoje com pautas importantes no plenário principal, no plenário presencial da Corte, cuja sessão está marcada para começar às 14h. Já estão na pauta de hoje, por exemplo, duas ações, na verdade, que foram reunidas junto do guarda-chuva de um único relator, o ministro Alexandre de Moraes, ações de entidades de defesa de pessoas com deficiência que questionam alterações que foram feitas pela reforma tributária, que ainda está em processo de implementação no país, mas que, de acordo com essas entidades, tornou muito mais rígidos os critérios para a concessão de isenção de impostos na compra de veículos automotores aqui no Brasil para pessoas com deficiência. O argumento dessas entidades é que essas restrições maiores, tanto para comprovação da deficiência quanto para comprovar a necessidade de adaptação do veículo, esses critérios mais rígidos que estão previstos na reforma tributária para essas entidades estão violando outros direitos, outras legislações como a Constituição Federal e tratados internacionais sobre a defesa da pessoa com deficiência. A gente vai ter então a retomada desse julgamento nessa sessão de hoje, lembrando que por enquanto não foram lidos ainda, já foram lidos, ou melhor dizendo, o relator, o relatório do relator, ministro Alexandre de Moraes. Também já foram feitas sustentações orais, então hoje a gente deve ter já a retomada do julgamento com o início da votação. Na agenda de hoje também, do plenário físico do Supremo Tribunal Federal, um questionamento sobre a Lei Maria da Penha, a abrangência da Lei Maria da Penha. É um caso com origem em Minas Gerais, que corre em segredo de justiça, um caso de agressão, e esse caso levou até o Supremo o seguinte questionamento: se as proteções extras que a Lei Maria da Penha prevê para as mulheres podem também ser estendidas, aplicadas para uma vítima no caso dela não possuir nenhum tipo de relação com o agressor. Hoje a Lei Maria da Penha prevê as medidas protetivas para mulheres que tenham ali alguma relação doméstica, afetiva ou familiar com o próprio agressor. Esse julgamento tinha sido iniciado em junho e agora a gente está então com a expectativa de que ele seja retomado. Ele tem, Carol, repercussão geral, ou seja, o que o Supremo decidir vai valer para todas as outras ações do Judiciário brasileiro que tratam desse mesmo tema. Esse caso especificamente da Lei Maria da Penha, o relator é o próprio presidente do STF, o ministro Edson Fachin. E já para o começo desse segundo semestre, Carol, agora em agosto, ainda nós temos também já marcados 2 julgamentos importantes que devem chamar bastante atenção. Para o dia 19 de agosto é a retomada da discussão entre os ministros sobre a sucessão governamental no Rio de Janeiro. Vamos lembrar que o estado do Rio de Janeiro, no momento, é governado, o Poder Executivo está sob o comando do presidente do Tribunal de Justiça do estado, depois do impedimento do governador Cláudio Castro, que renunciou ao cargo na véspera daquele julgamento que acabou cassando os direitos políticos dele, e o estado também já não tinha vice-governador. Por isso, de acordo com a legislação, deveria acontecer uma eleição suplementar para a escolha de uma pessoa para cumprir esse mandato tampão até a posse do governador, que vai ser eleito este ano em outubro. Só que há uma divergência entre como deve ser essa eleição, se de forma direta, um voto popular feito pela população, ou se eleição indireta, no caso, um novo governador sendo escolhido pelos deputados estaduais da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Esse caso já tinha sido começado a ser julgado, e no final de junho o ministro Flávio Dino pediu vista e devolveu esse caso, e então agora ele volta para a pauta do Supremo Tribunal Federal. E outra ação também bastante relevante que deve também chamar bastante atenção é aquela que vai avaliar
vai definir que tipo de relação trabalhista os motoristas de aplicativos, entregadores de aplicativos têm com essas empresas, né? Há vários questionamentos na Justiça que tentam enquadrar, equiparar a relação dos motoristas e dos entregadores hoje tratada como autônoma, né? Muitas ações pedem que eles sejam reconhecidos como empregados, né? Como quem tem vínculo empregatício com essas empresas. Então é um julgamento que mexe não só com a vida de milhões, de milhares de trabalhadores desse segmento, mas também do modelo de negócio de grandes empresas, né? Como Uber, iFood, 99, Rappi. Esse caso, ele até tinha que ter sido retomado já no final de junho, mas houve mais um pedido de adiamento por parte do Ministério Público do Trabalho e da Defensoria Pública da União. Isso porque essas entidades alegam que no dia 12 de junho foi aprovada pela Organização Internacional do Trabalho uma nova resolução, um novo acordo, né, que prevê parâmetros justamente para esse tipo de exploração de atividade econômica. Então, tanto a Defensoria Pública da União quanto o Ministério Público do Trabalho tentam incluir o que diz essa nova normativa da OIT nessas ações, mas por enquanto, então, o julgamento dessa questão dos motoristas de aplicativo agendada para ser retomada no dia 27 de agosto. Carol. Ou seja, muito trabalho aí pela frente, impactando as várias esferas, como o Pedro Moreira traz aqui em destaque nessa conversa. Primeira conversa de muitas que teremos ao longo dessa edição. Daqui a pouquinho, então, a gente fala mais. Até já, Pedro. E estou com o Matheus Teixeira, inclusive vamos falar com o Matheus já sobre essa retomada dos trabalhos do Supremo, mas agora a pauta é outra. Tudo bom, Matheus? Bom dia. Bom dia, Carol. Segunda-feira. Vamos que vamos. Vamos começar, né? A semana, começar esse mês que promete, Matheus. Inclusive, nessa semana, a gente vai estar monitorando um julgamento que vai acontecer no Superior Tribunal de Justiça. Nessa semana, o STJ vai decidir se o ministro da Corte, o Marco Buzzi, vai ser punido por 2 acusações de assédio sexual. E aí vale lembrarmos, né, Matheus, as várias frentes abertas com relação a essas denúncias, com relação a esses casos. No caso do STJ, o que a gente pode ter de desfecho? E também quando a gente olha do ponto de vista do Supremo Tribunal Federal, o que a gente tem também com relação a esses episódios envolvendo o Marco Buzzi? Exatamente. Bom dia novamente, Carol. Geralmente, quando chega o ano de eleição, toda a atenção do Judiciário se volta para o Tribunal Superior Eleitoral, mas neste ano, como o Pedro bem trouxe, tem muito caso polêmico e noticioso no Supremo e também no STJ, no Superior Tribunal de Justiça, que vai decidir a questão do ministro Marco Buzzi. Perante o Supremo Tribunal Federal, tramita um inquérito em que ele pode ser condenado criminalmente pelo caso da importunação sexual revelada em janeiro deste ano. Uma filha de um casal de amigos numa praia em Balneário Camboriú, ele teria assediado, importunado sexualmente essa menina. Essa jovem de 19 anos, ela fez a denúncia, a família dela respaldou e isso está sendo julgado do ponto de vista criminal perante o Supremo Tribunal Federal, relator o ministro Cássio Nunes Marques. Mas ali no Supremo, esse caso ainda está um pouco parado. Segundo a gente apurou, o ministro Cássio Nunes Marques está esperando justamente o desfecho administrativo dessa situação. Além do caso criminal em si, o STJ discute, do ponto de vista administrativo, qual a punição tem que ser imposta a ele. Historicamente, a punição mais grave para um juiz, para um magistrado, é a aposentadoria compulsória com vencimentos proporcionais, ou seja, no caso do ministro Marco Buzzi, que é juiz há muitos anos, esse vencimento proporcional seria praticamente o teto, seria o que ele ganha. Mas o Supremo Tribunal Federal, em um caso relatado pelo ministro Flávio Dino, determinou que não é mais a aposentadoria compulsória a pena mais grave para um juiz. Ele pode, de fato, perder o cargo e perder o salário. Mas o Ministério Público Federal sustenta nas conclusões finais, nas manifestações finais deste processo, que o Supremo decidiu que agora a perda de cargo pode ser, sim, a pena mais alta, mas, segundo o Ministério Público Federal, o Supremo remeteu a uma regulamentação do Conselho Nacional de Justiça, que trata de todos os juízes do Brasil, para ver como fica essa questão da nova punição mais severa possível. E o Ministério Público afirma que, como o CNJ ainda não regulamentou, hoje o que está em vigência de mais grave é a aposentadoria compulsória com vencimentos proporcionais. Portanto, essa demora do CNJ em regulamentar a punição aos juízes pode
beneficiar Marco Buzzi. O que a gente ouve ali nos bastidores é que a situação para ele é desfavorável, ou seja, que não há um ânimo muito grande dos colegas de dar uma decisão favorável a ele, que de fato ele deve sofrer uma punição muito severa, mas o que se discute juridicamente tem que aguardar a regulamentação do CNJ ou não. Portanto, ele pode sim ser beneficiado por essa demora e ser aposentado compulsoriamente com vencimentos proporcionais, em vez de perder o cargo. Enquanto isso, o ministro Cássio Nunes Marques, que se fala que ele está aguardando justamente para, depois de finalizado no STJ a questão administrativa, recolher todas as provas. Foram mais de 10 horas de depoimento, por exemplo, de pessoas, porque além dessa acusação da jovem, filha do casal, surgiu outra denúncia de uma ex-funcionária dele. São esses 2 casos que estão em julgamento. STJ, nesta quinta, deve concluir o processo no âmbito administrativo. E o quanto que essa decisão vai pressionar, né? Regulamentação junto ao CNJ e também pressionar agora o Supremo Tribunal Federal, aguardando a posição do Superior Tribunal de Justiça. É Matheus Teixeira que, claro, vai acompanhar esse caso e também trazer outras apurações aqui pra gente ao longo dessa edição. Até já então, Matheus.